Bom dia, bom dia! Estamos aqui para o nosso segundo encontro, para que a gente possa continuar o nosso assunto sobre medo, né? Para você que vai assistir essa live, arrasta um pouquinho, porque agora eu vou cumprimentar as pessoas que estão chegando. Vou disparar aqui uns aviõezinhos para que as pessoas possam vir para a live. Então, enquanto isso, vou chamando aqui as pessoas. Vou falar um pouquinho sobre o assunto passado, o que a gente tratou no assunto passado na nossa live. A gente falou sobre medo. E hoje a gente vai continuar falando sobre o medo. E de que forma que ele interfere diretamente nos nossos resultados. Entendendo um pouco como isso funciona, entendendo um pouco como é que é construída a nossa escala energética, a nossa escala vibracional. Então, tudo é uma cadeia. E quando a gente tem clareza sobre isso, a gente muda a nossa realidade, a gente muda a forma como a gente pensa e vai construindo uma nova forma de pensar, de sentir, de agir. E é essa nova forma de pensar, de sentir, de agir que nos ajuda diretamente a ser pessoas melhores, mais leves, com resultado melhor. Tá? Na live passada, a gente falou muito sobre o medo, sobre o que o medo representa na nossa vida. A gente trabalhou muito essa questão de o quanto a gente deixa de fazer as coisas porque o medo nos trava. A gente trouxe o fato dele ser algo primitivo, que nos impede de crescer. E também as formas como a gente precisa lidar com ele, que a gente precisa identificar, a gente precisa avaliar, a gente precisa mapear esse medo, entender se ele é real, se ele é fruto da nossa imaginação, entender o que bloqueia e ir na causa raiz, né? Então, foi esse assunto que a gente tratou na primeira live. Nessa segunda live, a gente vai construir a continuidade sobre o medo, mas trazendo uma consciência sobre como nós funcionamos. Hoje nós funcionamos muito baseados em quê? Nas nossas impressões, nas nossas crenças, em tudo que foi construído em nós por meio da nossa genética, por meio da nossa ambiência, por meio de todas as nossas crenças, de tudo que foi falado sobre nós, do período da nossa infância até a nossa fase adulta, né? E o que eu quero trazer para você? O quanto isso tudo impacta diretamente na forma como a gente conduz as nossas emoções ao longo do dia, né? E o que é legal a gente entender, assim, que a gente não percebe muito como a gente funciona, não percebe como são as nossas emoções ao longo do dia. Então a ideia é te trazer como é que você funciona para que você possa começar a perceber as suas emoções, né? Então esse é o assunto que a gente vai tratar. Bom dia, Kati, seja bem-vinda. E o que a gente precisa entender nesse primeiro momento para começar a avaliar as nossas emoções, né? Nós somos seres vibracionais. O que isso quer dizer, né? Que cada emoção nossa, ela é permeada pela forma como a gente pensa e como sente, né? Então, emoção é o que reverbera no nosso corpo, e são essas emoções que nos permite diretamente a atingir um resultado, sendo ele bom ou ruim. Então, hoje o assunto vai ser exatamente sobre esse mapeamento que a gente precisa fazer das nossas emoções. Esse mapeamento que a gente precisa fazer das nossas emoções é para quê? Para nos trazer mais clareza sobre quem nós somos, para nos trazer mais consciência, para que a gente consiga ligar aí um radarzinho para observar como é que a gente funciona,
como é que a gente lida com essas emoções e como elas caminham ali ao longo do nosso dia, tá? Então, falando um pouco sobre essa questão de construir essa clareza, construir essa consciência, a gente precisa entender uma coisa, que nós somos seres energéticos. O que é isso, Grace? Ser um ser energético, né? Nós somos construídos por átomos, né, que formam as moléculas. Né? E são esses átomos interligados que fazem com que se gere uma energia, que é a nossa energia vibracional. Então, tudo que é construído por átomos, né, tudo que é formado por moléculas, gera uma energia. Né? Então, se tudo é energia, nada está parado, tudo se movimenta. Né? E isso é uma teoria de Hermes Trismegisto, né? Onde tudo vibra, tudo se movimenta. Então, se tudo vibra e tudo está em movimento, eu preciso entender como eu, enquanto ser humano, vibro, como eu conduzo esse movimento. E esse movimento que eu conduzo, esse movimento, ele vem muito da forma como eu penso, da forma como eu sinto e da forma como eu ajo ao longo do meu dia. Então é isso que vai definir o quê? A minha identidade vibracional. E essa identidade vibracional, ela é o quê? Ela é medida por meio das minhas emoções. Eu sei como eu penso, eu sei como eu sinto e o meu pensamento e o meu sentimento me traz o quê? Uma ação. Eu sei como eu me comporto. Então, se eu começo a ligar o meu radar, a entender como eu me comporto e que esse comportamento é fruto do meu pensamento, do meu sentimento, eu começo a construir em mim uma energia, uma identidade vibracional diferente da identidade que eu tenho hoje. Então, o que eu quero trazer para você é que a partir do momento que você tem essa clareza sobre como está a sua identidade vibracional, você consegue diretamente impactar onde? Nos seus resultados. Por quê? Porque essas emoções, essa identidade que você constrói, ela é o quê? Ela é a soma de toda uma história de vida. Né? Então você constrói toda a sua história de vida baseada no seu pensamento, no seu sentimento e na sua emoção. E essa história de vida vai definir, é o que define a entrega do seu resultado. Grace, explica melhor isso, né? O que você está querendo dizer? Eu sou energia, eu sou vibração, eu sou átomo, eu estou em movimento, tudo se conecta e esse tudo se conecta me permite construir uma identidade vibracional e essa identidade vibracional está associada à forma como eu penso, como eu sinto, como eu me comporto, como eu me coloco em movimento. E essa identidade vibracional está associada à minha pessoa, dentro da minha história de vida, dentro de tudo que eu construí, das minhas memórias, né, dos meus medos, dos meus fracassos, das minhas preocupações, dos meus momentos de vitória, dos meus momentos de alegria, dos meus momentos de conquista. Então, tudo isso é o que vai compor a minha identidade vibracional. Aí, quando a gente entende que é isso que compõe a nossa identidade vibracional, a gente precisa começar a olhar para dentro, para perceber ao longo do dia quais são as emoções que sempre prevalecem em nós. Se a gente sabe quais são as emoções que prevalecem em nós, a gente começa a conduzir melhor, a manejar melhor essas emoções. Porque essa forma como a gente conduz a nossa vida hoje, com muito estresse, com muita angústia, com muito desconforto, né, com dores que a gente vai somatizando e carregando do passado, com medos, com aflições, isso faz com que o nosso mundo interior esteja adoecido. E esse mundo interior vai refletir aonde? Na nossa realidade vivida.
Então, quando a gente está num processo de autoconhecimento, o que a gente busca? A gente busca esse caminhar, esse olhar para dentro, para que a gente consiga melhorar internamente, para que a gente consiga melhorar o nosso mundo interior, observando melhor as nossas emoções, e essas emoções vão impactar diretamente na nossa realidade, para que a gente tenha um mundo exterior melhor, para que a gente consiga encontrar mais leveza na nossa vida, mais harmonia, mais clareza. Então, como é que a gente observa e avalia isso, né? A gente avalia ao longo do nosso dia, a gente vai entendendo como é que o nosso corpo está reagindo. A melhor forma de perceber as nossas emoções, porque emoção é aquilo que o meu corpo transmite, é observar seu corpo. Ah, como é que eu tô hoje? Ah, eu tô mais tensa. Ah, eu tô meio angustiada. Tô aflita, tô desconfortável, me sinto pesada, né? Tô com uma dor no corpo, meu estômago embrulha, tô com um nó na garganta. Então a gente vai observando isso, essas manifestações do nosso corpo. Não, tô bem, tô feliz, tô animada, tô alto astral. E a gente vai caminhando por esses momentos, às vezes melhor, às vezes pior, às vezes mais feliz, às vezes mais preocupada. E quando isso é somatizado, a gente constrói o quê? A energia, a identidade vibracional. Essa identidade vibracional, todos nós temos uma, que é medida pelas nossas emoções. É como se cada emoção nossa tivesse uma medida. A tristeza tem uma medida X, a alegria tem uma medida X, né? A preocupação tem outra, a culpa tem outra. Então, cada emoção que a gente vive tem uma medida. Nós vivemos várias emoções ao longo do dia e ao longo da vida. E essas emoções somatizadas dão a nossa identidade vibracional. Hoje, na hora que a gente vai avaliar e vai medir um pouco essa identidade vibracional do ser humano, isso é geral, dá uma média. Né? Se é uma energia, se a gente está falando de unidade de medida e as emoções têm uma medida, tem uma escala, né? Nessa escala de emoções a gente tem ali as medidas. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso identificar qual é essa minha unidade de medida. A minha unidade de medida, a média da unidade de medida nossa, do ser humano, é de 178 Hz. O que quer dizer isso? Que prevalecem em nós energias de medo, emoções de medo, de culpa, de preocupação. Prevalece entre nós muito mais preocupação, muito mais dores do que momentos de leveza, momentos de paz, momentos de amor, momentos de gratidão. Como agora que a gente já sabe que nós somos seres energéticos, né, que essa energia, ela tem uma unidade de medida que está diretamente associada às nossas emoções, eu vou trazer um pouco para ilustrar para vocês como isso funciona. Imagina que a sua vida é um rádio, né? Então você está ali, tem um rádio, você precisa sintonizar numa frequência. Você já sabe que a energia que você precisa é energia boa. É como se o que a gente precisa ao longo do dia, do mesmo jeito que eu preciso estar bem, estar saudável, estar animada, né, para que eu me coloque em movimento e para que eu fique bem, para que o resultado aconteça. Então, eu liguei o meu rádio, né? Vamos recapitular, não liguei o rádio, não. Eu sou o rádio, né? E eu sei que eu preciso estar bem, estar nessa frequência. O que eu vou fazer? Eu vou sintonizar esse rádio na energia que eu preciso. Então, se eu preciso de alegria, se eu preciso de paz, se eu preciso de entusiasmo, agitação, eu vou lá e coloco o meu rádio na frequência que eu preciso. Quando eu estou ouvindo essa música, automaticamente isso gera uma emoção no meu corpo. Se eu ouço uma música alegre, como é que a gente fica? A gente não fica alegre? Se eu ouço uma música animada, eu não me sinto mais animada? Se eu ouço uma música triste, como é que a gente fica?
mais triste, dá vontade de chorar. Se ouve uma música de sofrência, também fica triste, dá vontade de chorar. E aí eu vou contar assim para vocês uma história que quando eu comecei a estudar sobre a identidade vibracional e que fez muito sentido, assim, está nada contra, né, música sertaneja, nada contra música de sofrência, mas aí o próprio nome já fala, né, música de sofrência. E o que aconteceu, gente? Eu estava ouvindo uma música muito badalada na época, que tocava em todas as rádios, e eu ouvindo essa música, e nessa música, não vou falar aqui o cantor, mas nessa música a esposa dele morria e ele conversava com ela, contava, vocês devem conhecer a música, contava como é que estavam os filhos, né? E falava que fazia tempo que ela não aparecia. Enfim, eu casada, muito bem casada, com meu marido. Gente, aquela música me trazia tanta dor que todas as vezes que eu ouvia a música, eu chorava e me imaginava vivendo uma situação daquela. Olha que loucura. Então, assim, ó, aí o que acontece? Eu estou sintonizando a minha rádio pessoal na frequência da dor, na frequência da tristeza, na frequência da angústia. Aí eu já tenho as minhas angústias, das minhas próprias vivências, e eu estou alimentando ainda mais isso, ouvindo esse tipo de música. Quando eu entendi isso, aquela música me causava uma dor, eu chorava, abaixava a minha energia, impactava diretamente aonde? Na construção da minha identidade vibracional. Então a gente já sabe que a nossa identidade vibracional está ali em torno de 100 e 200 ou 178 Hz. Grace, tá, mas se a minha energia vibracional está em torno de 100 e 200, 178 Hz, qual é a frequência que eu preciso estar? Qual que é a rádio que eu vou sintonizar ao longo do meu dia? As emoções negativas, elas já vão ser vividas por nós com muita frequência, porque todo mundo tem um monte de perrengue para resolver do presente, no futuro, do passado. Então, automaticamente, a gente já vibra no medo, já vibra na dor, já vibra na vergonha, na culpa, na preocupação, né? Então, se a gente já vibra nisso, automaticamente o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar sintonizar a minha rádio interior, porque eu tô falando de emoção, e emoção é uma coisa sentida, né? Eu vou sintonizar a minha rádio interior nas músicas que eu preciso. Faz sentido, gente, que a gente tem esse mecanismo individual, interior. Se a gente for pensar, tá, então se eu estou triste, eu não vou ouvir uma música de tristeza. Eu vou ouvir uma música animada, eu vou ouvir uma música que me coloca para cima, eu vou ouvir uma música que vai me dar disposição. Se eu estou cansada, eu já começo o meu dia pensando, nossa, eu estou pesada, estou cansada, não queria ter acordado hoje, deixa eu já sintonizar numa música legal, deixa eu já aumentar a minha frequência, porque agora eu sei que eu tenho uma identidade vibracional que eu preciso cuidar dela todos os dias. Porque essa identidade vibracional vai impactar diretamente na realidade que eu estou vivendo. E quando eu entendo isso, fica muito nítido perceber por que pessoas com as mesmas habilidades, com as mesmas competências, têm diferentes níveis de resultado. Não acontece isso? Tem um médico que é muito bem sucedido, tem um advogado que é muito bem sucedido, tem um advogado que não é, tem um médico que não é, tem ali o vendedor que é muito bem sucedido, tem o vendedor que não é, tem ali o gerente que é muito bem sucedido, que não é, o empreendedor que é muito bem sucedido e o que não é, mas eles têm as mesmas habilidades, eles às vezes têm a mesma graduação. E por que uns conseguem esse resultado num nível diferente do que os outros? Porque a identidade vibracional está diferente. Porque a identidade vibracional construída por meio das nossas emoções, que é algo individual, está diferente. E quando eu entendo que eu sou um ser em movimento, que eu sou um ser energético, eu me conecto com uma identidade vibracional melhor.
eu passo a sintonizar a frequência da minha rádio para suprir em mim as minhas necessidades emocionais. Eu não alimento as minhas emoções ruins, eu alimento as minhas emoções boas. Eu preciso transitar por todas as minhas emoções, mas eu preciso buscar me abastecer de emoções boas ao longo do meu dia. E às vezes a gente entra numa angústia, numa preocupação, numa aflição que vem muito da nossa história de vida ou vem muito da realidade que a gente está vivendo, e a gente retroalimenta isso a todo momento porque não tem essa consciência. E aí as coisas começam a dar errado, aí o resultado começa demais para aparecer. Aí às vezes você fica ali anos na mesma profissão, fazendo só da subsistência, você não consegue evoluir financeiramente, você não consegue evoluir nos seus relacionamentos, você não consegue evoluir na sua vida pessoal, na sua vida financeira, na sua vida profissional. Por quê? Porque a sua identidade vibracional está ali, ó. E como agora a gente entende que elas são medidas, né? A tristeza, a alegria, a felicidade, a culpa, a vergonha, existem medidas, e essas medidas a gente vai colocando na nossa balancinha. E aí se eu tô lá só com medo, com preocupação, com culpa, com vergonha, né? O que vai acontecer? Eu vou alimentando essa balança, ela vai ficando alta, e aí o momento de felicidade, o momento de alegria, o momento de entusiasmo, ele tá tão baixo. Eu nem sei quando foi a última vez que eu dei uma gargalhada, que eu me diverti, que eu me senti bem, feliz, leve. Aí eu vou olhar, minha balança tá desse jeito. Aí o que acontece? Na minha medida da energia vibracional, eu estou ali abaixo do que eu preciso para a subsistência. E quanto que eu preciso, Grace, para estar pelo menos no nível de neutralidade, nesse nível de subsistência, para sair desses 178 Hz e ficar pelo menos ali, para passar na média, para passar na prova da vida? 250 Hz é a energia que eu preciso construir diariamente em mim para que eu possa começar a mudar a minha realidade. Faz sentido, gente? Vocês estão entendendo? Coloca aqui para mim se eu estou conseguindo ilustrar para vocês, se está ficando claro que nós somos energia, nós somos matéria, compostos por átomos, moléculas, e isso gera um movimento. Dentro desse movimento, a gente percebe que nada está parado, tudo está em movimento, nós, né, e tudo à nossa volta, e que as nossas emoções têm uma escala, essa escala das nossas emoções tem uma medida, a soma dessas medidas que a gente vivencia diariamente dá um resultado que hoje na média do ser humano é de 178 Hz, porque a gente está mais no medo, no fracasso, na culpa, na preocupação, na dor, no estresse. E eu preciso elevar a minha frequência, sintonizando a minha rádio pessoal, trazendo músicas de alegria, de leveza, de entusiasmo, de energia boa, para eu sair da medida de 178 Hz, que é a medida da soma das minhas emoções, e ir para uma escala para eu passar na média ali, raspando em 250 Hz. Quais são as unidades de medida que a gente mais vibra hoje, né? E quais são as frequências, as emoções, né, que prevalecem? É o medo tem 100 Hz. É a tristeza, gente, tem 75 Hz. A apatia tem 50 Hz. A apatia é quando a gente entra naquele estado que, tipo assim, tanto faz como tanto fez. Pra mim já não tem solução mesmo. Minha vida já tá perdida. Já tá tudo tão difícil. Tanto faz. Não vou me empenhar para mudar isso. É o que tem pra mim. É o que Deus reservou pra mim. E a gente coloca na conta de Deus, né? A gente vai lá e justifica o nosso fracasso porque Deus quis assim, né? A gente escuta muito isso, porque Deus quis assim. É a vergonha
A vergonha é 20 Hz. Às vezes você está naquela situação que fala assim, nossa, me sinto tão mal comigo mesma, ou aconteceu alguma situação na sua vida que te traz uma vergonha, uma frustração, uma raiva, né? Até mesmo de você, do mundo, da vida. Então, se eu vou somatizando isso, e como a gente não tem essa clareza, a gente não entende, a gente fica muito tempo nessas dores. E essas dores vão indo para a nossa balança da vida. Vão indo para a nossa balança e a conta chega. E quando a conta chega, a gente vive aquela vida de que eu só faço para subsistência, eu não consigo evoluir, eu não consigo prosperar, eu não consigo viver em abundância. E aí eu trago para vocês, né? A gente tem uma dificuldade de se fortalecer na fé. A gente na maioria das vezes fala muito sobre a espiritualidade, sobre Deus estar comigo, né? Ou sobre aquela questão de tipo, pensa positivo. Não, eu sou uma pessoa positiva, eu penso positivo. Só que você não vibra positivo. Você só está pensando positivo, às vezes você fala uma coisa positiva, mas interiormente você está ali toda zoada, todo zoado. Respeitando os homens que estão aqui na live, todo zoado, angustiado, com aquele nó na garganta. Mas você está falando uma coisa positiva. Está resolvendo? Não resolve. Grace, e agora que eu já sei que eu tenho uma identidade vibracional, que provavelmente essa identidade vibracional minha está toda zoada, que me permite aí, né, ter construído essa realidade que eu construí até hoje. Às vezes é uma realidade de falta, é uma realidade de escassez, é uma realidade de dias difíceis, de eita atrás de vixe. Fala, oh meu Deus, eita. Aí depois fala, vixe, tá tudo difícil, nada melhora. Por quê? Porque eu construí uma identidade vibracional. E agora que eu sei disso, eu preciso começar a me movimentar e perceber como é o meu corpo, como é que eu penso, como é que eu sinto e como é que isso reverbera no meu corpo. Porque o sinal de que está bom ou não, de que eu estou no caminho para aumentar a minha identidade vibracional, é o que reverbera no meu corpo. Se eu estou com aquele frio no estômago, se eu percebo uma tensão no meu corpo, se eu percebo dores no meu corpo, quer dizer que o quê? Que não adianta eu falar coisas positivas. Eu não estou bem. Eu não estou bem. E aí, o mundo interior reflete o meu mundo exterior. Se eu não cuido do que está aqui dentro, se eu não alimento o que está aqui dentro, eu não vou sentir isso fora. A gente acredita que a gente vive o que está fora, vive o mundo exterior, e esse mundo exterior, tudo que acontece, os nossos problemas, as nossas confusões, as dores que a gente vive, ou as alegrias que a gente vive, vão impactar nas nossas emoções, né, nos permitindo ficar feliz, triste, alegre, animado ou não. Só que é o contrário. Eu, agora tendo a clareza de que eu preciso cuidar das minhas emoções, vou cuidar disso como se fosse um jardim. Eu preciso cuidar das minhas emoções, do meu corpo, do meu templo sagrado, como se ele fosse um jardim, para que o que está dentro reflita fora. Faz sentido? Faz sentido que a vida não é o que está fora. E aí eu vou lá, vivo essa vida de fora, tô cheia de problema do que tá do lado de fora, e aí tô matando um leão por dia, tô indo pra luta todos os dias, tô indo pra guerra, me visto armada e falo assim, bora pra luta matar mais um leão por dia. Qual que é a mensagem que eu tô levando pro meu interior? Que a vida é difícil, que a vida é sofrida, que é só batalha, que é só luta. E aí eu consigo sintonizar na rádio que eu preciso, na frequência certa? Não.
Eu tenho boleto para pagar, eu tenho menino para cuidar, tenho mercado para fazer, tenho comida, tenho que trabalhar, tenho os problemas do trabalho, tenho os problemas do marido, tenho os problemas da vida. Como, Grace, que eu vou vibrar na felicidade, na paz, na alegria? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou mudar essa minha identidade vibracional? Como que eu vou mudar minha identidade vibracional se eu olho para minha conta está no vermelho? Ou se eu estou com um problema de saúde? Ou se eu estou passando por um luto? Ou se eu estou com uma dor do fracasso? Ou do medo? Ou da incompetência? Ou da frustração? Como que eu saio dessa realidade? Como que eu mudo essa identidade vibracional para sair desses 178 Hz e ir pelo menos para a zona da neutralidade? Porque a gente não está falando aqui das zonas que fazem a gente mudar a nossa vida. A gente está falando do momento do socorro, do SOS, do sair da tristeza, do sair do medo, do sair da preocupação, do sair da frustração, porque a gente começou a falar do medo que paralisa e que não permite com que a gente entregue resultado, que foi o da live passada. Agora a gente está falando da nossa identidade vibracional para as pessoas que chegaram um pouquinho depois, que cada um tem uma identidade vibracional e que as nossas emoções, elas são medidas por unidade, do mesmo jeito que a gente tem ali litro, quilômetro, que são unidades de medida, a gente tem as unidades de medida para as nossas emoções. Existe uma escala de emoção. E essa escala de emoção que nos permite ter as nossas unidades, que essa escala de emoção nos dá a pontuação das nossas emoções mais vividas. Tá? Então, se eu sei que as minhas emoções têm uma unidade de medida, essas emoções que eu sinto desde a minha infância, desde a minha geração até hoje, vai impactar diretamente no que eu sou, na vida que eu tenho e no resultado que eu estou vivendo. Então, se eu tenho uma história de medo desde a minha infância, de rejeição, de fracasso, automaticamente eu vibro a maior parte do tempo nessas emoções. Se eu tenho essas dores que eu carrego desde a minha gestação ou desde a minha infância, isso não é limpado, isso não é trabalhado, isso não é ressignificado, isso fica em mim de uma forma que impacta diretamente na pessoa que eu sou hoje e nas emoções que eu vivo hoje. Então a gente está aqui justamente para entender quais são as emoções que a gente mais vive, que é baseada na nossa história de vida, desde a nossa geração, e que a gente precisa agora, como donos da nossa vida, que é o livre-arbítrio. Antes, quando a gente não tem o conhecimento, beleza, se eu não sei disso, eu vou tocando a vida de qualquer jeito, do jeito que dá, coloco nas costas e na responsabilidade de Deus, porque Deus quis assim, e eu levo dessa forma. E Deus, isso é bíblico, né? Nós temos o livre-arbítrio para conduzir a nossa vida, decidir o caminho que a gente quer seguir e alimentar em nós o melhor caminho. A gente não fala que orai e vigiai, orai e vigiai. Então, a gente precisa criar esse hábito de quê? De orar, de vigiar, de observar a nossa vida, as nossas emoções, para ir limpando essas emoções ruins ao longo da vida. Ah, mas e se eu estou passando por uma situação de total desespero e eu sinto que o mundo está sobre o meu peito? O que eu preciso fazer? Eu preciso ir olhar para a minha vida e começar a encontrar nela motivos que é a sintonização da rádio, motivos que vão fazer com que eu fique bem, com que eu consiga mudar essa frequência. Ah, eu tô triste, Grace. Aí eu ligo o noticiário, aí tá lá, sabe? Só aquele tanto de notícia ruim, marido matou a esposa, matou o filho, entendeu? Aí aconteceu aquela catástrofe natural naquele lugar.
Aí eu escuto aquele tanto de notícia. Como é que eu saio daquilo ali, gente? Eu saio acabada. Eu saio péssima, destruída. Acredito que vocês também, né? Porque nós somos emoção. Aí eu vou e ligo para completar, né? Eu já comecei o meu dia. Tô ali fazendo meu café da manhã, aí liguei a televisão no noticiário, porque eu preciso me informar do que acontece no mundo, aí só passou isso. Aí eu já não estava bem, porque eu tô com esse problema. Eu tô com um problema financeiro, eu tô com uma preocupação, eu tô com um problema no meu casamento, ou eu tô vivendo um luto. Aí eu escuto aquele tanto de notícia ruim. Aí eu vou para dentro do carro e eu ligo, vou trabalhar e eu ligo naquela música de sofrência. Como é que eu vou chegar no trabalho, gente? Acabada. Destruída. Só que eu não percebo isso. Eu só percebo que tá uma ruinzeira em mim. Tem uma ruinzeira, não sei. Eu vivo com a ruinzeira aqui dentro, uma angústia, um trem ruim. Meu corpo tá sempre com a bateria fraca, eu não consigo recarregar. Por que eu não consigo recarregar? Por que eu tô com essa ruinzeira que eu não entendo? Porque eu estou recarregando as minhas emoções com mais emoções negativas, com mais dor, com mais tristeza. E eu vou dar um outro exemplo assim que me marcou muito, muito mesmo. A gente vai vivendo essa ruinzeira e a gente não entende. A gente não entende essa ruinzeira. Todos nós temos dores que a gente carrega da infância, até porque os nossos pais, e não é culpando porque eles deram o melhor deles dentro da condição que eles tinham, né? E todos nós temos essas dores por necessidades que não foram atendidas, por necessidades emocionais, às vezes até fisiológicas, físicas, né? Que não foram atendidas, pelas impressões que foram construídas em nós, pelas coisas que nos falaram a nosso respeito desde quando a gente era criança, né? E aí a gente já carrega todo esse peso, não entende isso, retroalimenta as nossas emoções com emoções ruins, vive essa angústia e não sabe por quê, né? Eu olhava para minha vida e falava assim, gente, mas é tudo tão lindo, né? Tenho um casamento, tenho uma profissão que eu amo, tenho as minhas conquistas materiais, tenho filhos saudáveis, mas a ruinzeira estava lá. A ruinzeira estava lá o tempo todo. E aí, sabe o que eu fazia? Eu acordava, ouvia o noticiário, ia pro trabalho, ouvia mais noticiário, aí chegava no trabalho, a ruinzeira lá. E como eu gostava muito do que eu fazia, essa ruinzeira dissipava ali. Eu me envolvia e essa ruinzeira passava. Chegou uma época que eu já não gostava mais do que eu fazia, já não me identificava e essa ruinzeira continuava. E eu lembro que uma época que eu já não estava bem no meu trabalho e eu estava com essa fase da ruinzeira e acho que vocês vão lembrar da história do Lázaro, que todo mundo acompanhava, aquele psicopata, não sei o que está acontecendo, e todo dia era notícia desse Lázaro. E eu, gente do céu, e aí eu acompanhando também, e com aquele medo, e cultivando aquele medo, e cultivando aquela dor, e cultivando aquela aflição. Gente, hoje, com a clareza que vocês estão construindo aqui, que a gente está nessa conversa, nesse encontro, o que a gente vai fazer? Não vou ver esse tipo de notícia. Eu não vou retroalimentar a própria ruinzeira que tem dentro de mim. Porque agora eu sei que eu tenho aqui dentro um jardim que precisa ser cuidado. Então eu vou filtrar o que eu vou pensar, eu vou filtrar o que eu vou sentir, eu vou filtrar o que eu vou alimentar em mim, porque eu sei que se eu cuidar dentro, as coisas melhoram fora. De que forma, para a gente não se estender muito, de que forma que a gente cuida dentro? Estou num momento de dor muito grande. Estou num momento de ansiedade muito grande. Então, eu vou criar ferramentas para conter a minha ansiedade. Quando eu começo a me conhecer, quando eu começo a perceber o que me faz mal, eu começo também a perceber o que me faz bem. E o que me faz bem é o quê? É elevar minha gratidão. É olhar para o que tem de bom na minha vida. Ah, mas às vezes não tem nada de bom. Tem, sabe?
Tem aquela caminha quentinha, aquele cafezinho que você tomou, aquela oração que você fez, você sentiu a presença de Deus. Tem que ter. Aí você vai pegar aquela coisinha que você percebeu que diminuiu um pouco aquela ruinzeira e você vai alimentar ela. Aquela música que você escuta, que te faz chorar tudo para limpar, para fazer seu detox. E depois aquela que você escuta para elevar a sua energia. E aí você vai começar a escutar ela com mais frequência. Aí você vai sintonizar mais nessa rádio, dessas músicas que você gosta, que te deixam animadas. Aí você vai lembrar daquela conquista que você teve, ou daquele abraço que você ganhou. E aí você sai da energia ruim, do cultivo das emoções ruins e começa a cultivar emoções boas em você. Esse é o primeiro passo. É olhar para o seu interior, entendendo que você tem um jardim que precisa ser cuidado, e entendendo que se você olhar para a sua vida e perceber que você também tem um rádio para sintonizar e começar a sintonizar na emoção que você precisa, alimentar essa emoção que você precisa, as coisas vão melhorando fora. E se você fizer isso com muita frequência, você percebe que aquela ruinzeira que você sentia vai se dissipar. Ela vai se dissipar. E por que a gente vai para a terapia? Exatamente para entender por que tem tanta ruinzeira. Por que tem muita angústia. Por que não consegue pensar pensar e viver de forma mais positiva. Por que as coisas não dão certo. Por que as coisas não fluem. Por que o resultado não acontece. O resultado não está associado só ao meu trabalho duro. Com o meu trabalho duro eu chego num nível, sim. A gente chega naquele nível ali. Mas às vezes a gente chega naquele nível e não consegue romper, não consegue ir adiante, não consegue mudar. Ou às vezes você está naquela situação que fala assim, gente, eu até ganho bem, mas eu gasto tudo. Eu ganho bem, mas eu gasto tudo e isso não muda. Ou eu estou vivendo um relacionamento e aí termina um relacionamento do mesmo jeito, e começa com outra pessoa, está do mesmo jeito, a relação está igual. Porque eu estou sempre na mesma frequência. Então, na terapia, eu entendo que eu tenho um jardim interior, que eu preciso cuidar dele, que ele é sagrado, que eu preciso orar e vigiar todos os dias esse meu jardim, que eu tenho livre-arbítrio para escolher sintonizar na rádio que eu preciso. E eu sintonizo na rádio certa, para melhorar a minha identidade vibracional. E quando eu melhoro a minha identidade vibracional, eu deixo de vibrar no medo, na dor, na culpa e começo a alimentar emoções melhores. E isso vai reverberar pelo meu corpo. E eu me torno uma pessoa mais leve, eu me torno uma pessoa mais saudável, eu me torno uma pessoa mais consciente de quem eu sou, de como resolver os meus problemas, como superar esses problemas. Eu me torno consciente e construo em mim a força que eu preciso para romper as minhas dificuldades, para romper os meus desafios, para não permanecer na dor, para não permanecer na tristeza, porque eu sei que isso vai me ferrar. Então eu não quero ficar naquele lugar. E aí eu trago para a minha realidade sempre esse alerta do vigiar. Preciso vigiar. Preciso perceber a ruinzeira. Preciso perceber e cuidar disso, porque isso é sagrado. Isso muda a minha realidade. É fácil, gente? Não. Não, por isso que a gente precisa de um acompanhamento. Por isso que a gente precisa dessa clareza. Primeiro de tudo eu quero essa clareza para minha vida? Eu quero. Porque agora isso tudo para mim faz sentido. Nossa, agora que eu tenho essa clareza, que eu tenho esse conhecimento, eu vou começar a monitorar isso. Eu vou monitorar. E do mesmo jeito que eu vou perceber o que me faz mal, eu vou perceber o que me faz bem. E aí eu vou injetar energia no que me faz bem.
Como é bom te ouvir. Ah, que ela colocou aqui. Obrigada, obrigada, minha linda. Então, gente, o que eu preparei para vocês foi isso para hoje. A gente precisa aprender a sintonizar a frequência, aprender a ler os sinais do nosso corpo, porque são sinais do nosso corpo que vai dizer como é que a gente está. São sinais do nosso corpo que vai dizer se a gente está sintonizado na rádio certa ou não. E aí eu cuido disso, eu olho para isso diariamente, de hora em hora, igual a telecena. Não sei nem se existe ainda a telecena, né? Que vai denunciar a minha idade agora. Mas é isso. Então, meus amores, no processo terapêutico a gente entende, a gente constrói essa clareza, a gente vai na raiz do medo, como eu coloquei na semana passada, na live passada, a gente vai na raiz do medo, a gente avalia o que está causando esse medo, a gente desconstrói esse medo para que esse medo se torne a sua potência. A gente te ensina a parar de vibrar onde te atrasa, para que você construa uma identidade energética diferente. E essa identidade energética diferente faz com que você se torne uma pessoa diferente. E assim você constrói uma realidade com mais leveza, com mais paz, com mais amor, com mais autoconfiança, com mais segurança, com mais liberdade, com mais autonomia. Você percebe que você vai subindo a sua escala? E automaticamente, quando você está subindo essa escala, você está aumentando os hertz positivos na sua escala emocional. E quando você aumenta esses hertz positivos na sua escala emocional, o que acontece? Você muda a sua realidade. Você começa a ver que as coisas começam a acontecer. Você fala assim, nossa, mas eu estou tão bem, estou tão feliz, as pessoas estão elogiadas que eu estou mais bonita. Nossa, meu chefe que nunca olhou para mim, agora está olhando. Tá vendo que eu trabalho bem? Nossa, aquela promoção que eu sonho há anos, que nunca aconteceu, porque eu só reclamava da vida, do meu trabalho, do meu chefe, agora aconteceu. Nossa, aquele amor que eu nunca imaginei viver, porque eu achava que não era pra mim. Eu achava que eu não era digna, merecedora de viver um amor. E agora eu tô vivendo. Agora eu tô vivendo esse amor. Nossa, eu só fazia o dar conta do boleto, só fazia o dar conta do boleto. O dinheiro não sobrava, não sobrava. Porque eu estava sempre na falta, sempre na dor. E agora eu estou ganhando o mesmo salário. Mas as contas estão pagas. Tá dando para desfrutar, para viver algo diferente. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu cuidei dentro. Eu entendi que eu tenho uma escala emocional e que essa escala emocional precisa estar blindada. Eu vou sentir medo, eu vou sentir dor, eu vou sentir tristeza, porque essas emoções me fortalecem. Mas eu não vou alimentar essas emoções em mim. Eu vou alimentar o que é bom, eu vou alimentar o que eu preciso. Do mesmo jeito que eu preciso me alimentar para sustentar o meu corpo físico com saúde, eu preciso me alimentar bem, eu preciso ter bons hábitos. Para eu alimentar o meu interior, a minha mente, as minhas emoções, eu preciso fazer isso também. Não tem como eu ter uma mente saudável, não tem como eu ter emoções saudáveis se eu não estou exercitando isso, se eu não estou alimentando isso. Não vai. Não consigo. Faz sentido, gente? Para hoje é isso. Cuidem, cultivem o jardim interior de vocês. Entendam que existe uma escala emocional. Blindem as emoções de vocês. Olhem para a vida e percebam que já está bom. Coloque um peso maior no que já está bom. Cultive isso que já está bom. O abraço, o beijo, o cheiro, o momento presente, o sabor.
tá bom? Que vocês tenham um dia abençoado. Gratidão por estarem aqui comigo. Gratidão por terem me ouvido. E eu espero do fundo do meu coração que tenha feito sentido para vocês. Que daqui saia mais consciência, mais clareza, mais leveza. Que se você tiver dificuldade com isso, aproveita que esse mês é o mês do meu aniversário e eu estou dando uma sessão de presente para as pessoas que assistirem as lives. Então, me procura, vem fazer a sua sessão, vem entender um pouquinho como está a sua vida, vem perceber o que está acontecendo, acender um alerta, mudar, aproveitar o início do ano e trazer aquela inquietação da mudança para fazer diferente, para construir algo novo, para viver com uma realidade que você constrói, não que você deixa na responsabilidade só de Deus. Porque Deus quer que a gente viva bem, tá bom? Ele quer o nosso melhor. Só que a gente precisa fazer por onde, né? E às vezes a gente não faz porque não sabe. E eu tô aqui para te ensinar. Então, se você sentir no seu coração que essa ruinzeira tá aí, só vem, que eu vou levar para você essa clareza que você precisa. Tá bom? Beijo grande, um dia abençoado para vocês e só gratidão por estarem aqui comigo.